Motivo de explosão e incêndio em motor de avião que seguia do Brasil para os Estados Unidos ainda é um mistério. Passageiros entraram em pânico. Airbus pousou em segurança no aeroporto de Guarulhos logo depois do incidente que não deixou feridos. PSD escolhe Ronaldo Caiado como pré-candidato à presidência. O governador de Goiás critica a polarização na política e diz que a primeira medida, se for eleito, será anistia aos condenados do 8 de janeiro e a Jair Bolsonaro. Violência contra a mulher, levantamento inédito, revela que em 6 anos, 300 mil processos foram arquivados por demora da justiça em punir os agressores. E você vai ver também nessa edição. Flagrante de acidente no interior de Minas Gerais. Trem atinge carreta que arrasta 2 carros. Uma pessoa saiu ferida. Grupos de direitos humanos denunciam o aumento dos ataques israelenses contra palestinos na Cisjordânia. Mãe chora a perda do filho de 15 anos, assassinado junto com mais 2 civis. Nova imagem mostra acidente entre avião e helicóptero militar em Washington que matou 67 pessoas no ano passado. Ladrões roubam de museu na Itália quadros de 3 mestres da pintura, Renoir, Cézanne e Matisse, avaliados em mais de 50 milhões de reais. Olá, boa noite para você. Boa noite. Preso em flagrante depois de agredir a mulher em São Paulo, um major aposentado da Polícia Militar foi solto na audiência de custódia. A vítima conseguiu medida protetiva, mas está com medo, já que o agressor foi liberado sem tornozeleira eletrônica. Nessa segunda-feira, a casa do major no ABC amanheceu pichada em protesto. Quando a polícia chegou aqui, a mulher de 42 anos e a filha estavam trancadas em um dos quartos. A vítima foi mordida no rosto e disse que sofreu uma tentativa de estrangulamento. Uma pessoa que a gente escolheu para ter uma vida, para construir uma história e de repente você se depara com essa pessoa estrangulando. E aí eu não estava acreditando. Segundo ela, o marido com quem vive há 5 anos só parou porque a filha dela, de 13 anos, impediu que a situação ficasse pior. Eu talvez realmente não estaria aqui contando, né? Nem compartilhando com você que está em casa essa história, porque é muito rápido, tudo é muito rápido. Ricardo Azevedo da Silva, de 54 anos, é major aposentado da Polícia Militar de São Paulo e suplente de vereador em Santo André. Depois de preso, ele foi levado para o presídio da PM. Depois de passar pela audiência de custódia, ele foi solto e vai responder o processo em liberdade. O major é acusado de violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato. Esse último cometido contra uma policial que atendia a ocorrência. O caso está sendo investigado tanto pela Polícia Civil quanto pela Militar. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o major deve se afastar do lar e manter distância mínima de 100 metros da vítima. Mas ele não está monitorado por tornozeleira eletrônica. Em Carapicuíba, também na Grande São Paulo, uma mulher com medida protetiva foi morta pelo ex-marido que nunca deixou de ameaçá-la. Mesmo depois de uma série de agressões, Cícero da Silva, de 51 anos, também estava solto, sem tornozeleira eletrônica. Nesse fim de semana, ele voltou à casa da vítima e matou Lucélia da Silva, de 38 anos, a facadas. Agora está preso. Lucélia é mais uma de tantas vítimas, né? A falta de monitoramento de agressores com tornozeleiras eletrônicas mata mulheres no nosso país constantemente, como a gente mostra aqui. Isso tem que acabar. Daqui a pouco a gente vai trazer uma outra reportagem com uma denúncia grave de omissão da justiça nos casos de violência doméstica. Uma técnica de enfermagem foi presa ao tentar sair de um hospital no Distrito Federal levando um recém-nascido. O caso aconteceu no Hospital Regional de Santa Maria, a aproximadamente 30 quilômetros de Brasília. Eliane Borges Tavares Dias Vieira, de 44 anos, foi presa em flagrante ao tentar sair de uma ala do hospital carregando um bebê recém-nascido com poucas horas de vida, enrolado em um lençol. Não saí do hospital, não saí do setor, abri a porta, andei uns metros e falei com ela, sabe? Aí ela falou assim, onde você vai com o bebê? Aí eu virei,
Sorri para ela, falei assim, moça, era só uma brincadeira, você passa no teste. A mulher foi interceptada por uma agente de segurança logo após a portaria do centro cirúrgico da emergência obstétrica. O enfermeiro-chefe, né, da área de cirurgia disse que tinha acabado de realizar o parto da mãe desse recém-nascido, há poucas horas, cerca de 2 horas aproximadamente. Então ele relatou que esse recém-nascido não deveria ter saído do local e que não é o protocolo. Apesar da justificativa apresentada pela técnica de enfermagem, o caso foi registrado como subtração de incapaz, crime considerado inafiançável. Em nota, o instituto responsável por administrar esta unidade de saúde informou que a profissional foi afastada imediatamente do cargo. Também em nota, o hospital informou que Eliane não tinha autorização para atuar no setor obstétrico durante a ocorrência. A técnica de enfermagem foi liberada nesta segunda-feira, após passar por audiência de custódia. Ela também foi proibida de se aproximar de qualquer unidade hospitalar do Distrito Federal enquanto durarem as investigações. Desespero durante o assalto a uma família na zona norte do Rio de Janeiro. Pelo menos 5 criminosos armados cercam o carro e mandam os ocupantes descerem. Entre eles, um bebê e uma idosa. O bandido que está dirigindo chega a acelerar enquanto a senhora ainda tentava sair do carro. Na sequência, o bando foge. Foi enterrado hoje em São Paulo o empresário vítima de assalto que acabou morto por engano por um policial à paisana. Dezenas de pessoas estiveram presentes no velório e no enterro do empresário Celso Bortolato de Castro, de 58 anos. Familiares e amigos prestaram a última homenagem ao homem que foi morto durante uma tentativa de assalto em que um policial militar de folga reagiu. O crime aconteceu no bairro do Butantã, na zona oeste da capital paulista. Celso deixou a esposa e filhos. O casal estava em uma motocicleta de altas cilindradas quando foi abordado por 2 suspeitos que também estavam de moto. Em depoimento para a polícia, a esposa de Celso relatou que o criminoso que estava na garupa estava armado. Ela e o marido tentaram sair da moto, acabaram se desequilibrando e caíram no chão. O bandido armado estava tentando levantar a motocicleta do casal. E foi neste momento que uma pessoa identificada como um policial militar que estava de folga efetuou disparos na direção de Celso. O socorro foi acionado, mas Celso morreu ainda no local. Ele foi baleado na nuca e nas costas. O envolvido foi socorrido para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. O segundo criminoso fugiu do local e ainda não foi encontrado. O policial militar foi liberado após pagamento de fiança no valor de R$3 mil. Além da investigação que está sendo feita pela Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Militar também abriu um inquérito para apurar as circunstâncias. Acidente com o bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um ônibus bate de frente com o bondinho. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida pelos bombeiros. A circulação do bonde foi interrompida. Ainda hoje, 9 minutos de pânico a bordo de um avião. Um dos motores do Airbus, com 286 pessoas, explode durante a decolagem no maior aeroporto do país e piloto precisa fazer pouso de emergência. Daqui a pouco, a investigação e os relatos de quem estava a bordo. É já já. A polícia investiga se o furto de material biológico de um laboratório da Universidade de Campinas teve motivação comercial. Pelo menos 24 tipos diferentes de vírus foram levados por uma pesquisadora no começo do mês. Dentro do Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia da Unicamp estão partículas virais e vírus reunidos pela professora Clarice Arnes em mais de 40 anos de pesquisas e intercâmbios com laboratórios e universidades do mundo todo. A professora Clarice foi responsável pelo projeto Zika. Então, nós estamos falando de uma grande perda financeira, estamos falando de uma grande perda para a sociedade. Nós, como entes federados, como entidades jurídicas da universidade, nós temos como responsabilidade
zelar pelo patrimônio público. Para armazenar este material sensível, o laboratório é do nível B3, o mais rigoroso do país, com uma série de medidas de segurança para evitar que ele saia do ambiente controlado. O furto de material de dentro do laboratório pode ter retirado de um ambiente seguro pelo menos 24 tipos diferentes de vírus, muitos deles letais para seres humanos e animais. Paulo Dimas atuou na Unicamp por mais de 10 anos. Ele conhece a professora Soledad Palameta Miller, acusada pelo crime. Mas o que estaria por trás do furto desses vírus de dentro da Unicamp? Pouco antes de cometer o crime, a professora Soledad e o marido dela, Mike Miller, criaram uma startup de biotecnologia voltada à saúde animal. A Polícia Federal investiga se o furto teria interesse comercial do casal. Com os vírus, eles teriam uma biblioteca genética capaz de produzir milhares de kits de detecção de doenças virais em animais. Toda a caixa que está armazenada, ela tem o seu espelho numa pasta no computador. O sigilo ainda é importante porque a gente precisa rastrear onde essas amostras foram parar. A Unicamp afirmou que o furto foi um caso isolado e uma sindicância foi instaurada para a averiguação. Vamos agora à previsão do tempo. O mês de março termina com temporais e calor intenso em boa parte do Brasil. Quando a gente vê esse símbolo aqui no mapa, o VCAM, significa que vem tempestade pela frente. O vórtice ciclônico é como se fosse um redemoinho girando lá no alto da atmosfera e espalhando as áreas de instabilidade. Os temporais mais intensos atingem os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná também, além de toda a faixa entre o Acre, Amazonas, Maranhão e Ceará. Já adianto aqui para vocês que o feriado da Páscoa, que é no final dessa semana, né, será chuvoso em praticamente, olha só, todo o país. Amanhã, na capital paulista e região metropolitana, a chuva pode chegar logo cedinho e tem risco de temporais à tarde. A máxima é de 26 graus. Seguimos com chuva pelos próximos dias. Pode chover forte também no Rio de Janeiro, 32, em Brasília, 26 de máxima e em Salvador, 30 graus. Já em Porto Alegre, tempo aberto, sol e calor de 30 graus. O julgamento no Supremo sobre a eleição para o mandato tampão no Rio de Janeiro, até o fim do ano, foi marcado para 8 de abril. Na semana passada, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a eleição indireta e levou a decisão para o plenário físico. Até lá, o governo do estado segue sob comando do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ricardo Couto de Castro. O governador Cláudio Castro renunciou em meio ao julgamento em que foi condenado por abuso de poder político e econômico. E a linha sucessória estava comprometida. O vice já tinha deixado o cargo e a Alerj estava sem presidente, desde o afastamento e prisão de Rodrigo Bacelar, acusado de favorecimento ao Comando Vermelho. Peritos da aeronáutica investigam o que causou explosão e fogo no motor de um avião que decolou do Brasil para os Estados Unidos e provocou pânico nos passageiros. O piloto do Airbus conseguiu fazer um pouso de emergência usando apenas o outro motor e ninguém ficou ferido. O susto veio logo nos primeiros segundos de viagem. Passageiros filmando a decolagem registraram a explosão. Com o fogo no motor do avião, foram 9 minutos de gritos, choro e tensão extrema. Eu estava do lado do motor, que pegou fogo, e aí na hora que teve a explosão, eu olhei para o lado, tinha uma bola de fogo quase, e todo mundo ficou bem panicado, bem desesperado. O alerta da torre de controle veio rápido. E dentro da cabine, a tentativa de conter o pânico. A aeronave ainda continua estável e podendo voar. Com segurança, estaremos retornando ao aeroporto. Câmeras de segurança do aeroporto também registraram o momento da explosão.
Os destroços provocaram um princípio de incêndio na pista. Um outro avião chegou a pousar enquanto o fogo ainda não tinha sido apagado. O Airbus A330 da Delta Airlines tinha acabado de decolar de Guarulhos na noite de ontem. O destino era Atlanta, nos Estados Unidos, uma viagem de cerca de 10 horas. Com fogo no motor esquerdo, a tripulação seguiu o protocolo e o piloto fez o retorno imediato. Ao finalmente pousar, os passageiros aplaudiram, aliviados. Na pista, equipes de emergência já aguardavam para apagar o fogo, que foi rapidamente controlado. 272 passageiros e 14 tripulantes estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. Depois que pousou mesmo, você olhava para os lados, as pessoas muito em choque, chorando muito, gente chorando de soluçar mesmo, assim, e se abraçando. Só sei que foi, assim, desesperador mesmo, que apesar do susto, estamos bem. Passageiros foram remanejados para voos de outras companhias ou levados para hotéis da região para viajar na noite de hoje. Especialistas apontam que a explosão pode ter sido provocada por colisão com uma ave ou por falha em componentes do motor. Situações como essa são raras, mas previstas nos treinamentos. Os aviões são projetados para voar com apenas um motor, o que ajuda a explicar como a tripulação conseguiu controlar o avião e garantir um pouso seguro. Todo avião que opera com 2 motores, se ele estiver dentro das normalidades operacionais, ele vai conseguir voar com um motor só. O que manteve esse avião voando foi sim o motor direito, que continuou operando normalmente. A pista ficou interditada por 3 horas. A Delta Airlines disse que a segurança dos passageiros é prioridade e pediu desculpas pelos transtornos. O caso é investigado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Avião pegando fogo, avião pegando fogo. Ainda hoje, PSD oficializa a pré-candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto. Eduardo Leite critica a escolha e diz que partido mantém a polarização no país. Em meio à crise no Oriente Médio, a ofensiva de Israel na Cisjordânia. Você vai ver já já. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação sobre o voto polêmico de um desembargador da Bahia que gerou repercussão e foi acusado de machismo. O desembargador José Reginaldo Costa se manifestou durante o julgamento do pedido de pensão alimentícia para uma mulher vítima de violência doméstica no interior da Bahia, impedida pelo ex-companheiro de trabalhar. A minha preocupação é com relação à ociosidade da parte contrária. A preocupação é que essa senhora vai ficar por muito tempo recebendo a pensão e vai deixar o trabalho de lado. A fala de José Reginaldo Costa gerou reação imediata das desembargadoras presentes. Excelência, a pensão alimentícia, me perdoe. A pensão alimentícia para uma mulher é humilhante, Excelência. No final, o desfecho foi favorável à vítima, que vai receber pagamento até conseguir voltar ao mercado de trabalho. Já as declarações do desembargador repercutiram e foram consideradas insensíveis à violência e ao estado vulnerável da mulher. Agora, o Conselho Nacional de Justiça determinou uma investigação para apurar se a conduta do desembargador se enquadra em violência institucional. O Tribunal de Justiça da Bahia foi procurado, mas não se manifestou sobre o caso. Desde 2023, uma orientação do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, em situações como essa, os juízes levem em conta as desigualdades na relação, como dependência financeira, histórico de violência e dificuldades para recomeçar. Assim como a nossa sociedade, as nossas instituições são instituições muito machistas. E esse machismo, infelizmente, irá se refletir para o conteúdo dos julgamentos, prejudicando muitas vezes uma série de mulheres que levam suas demandas de vida nas mãos desses magistrados. Em 2022, quando o desembargador José Reginaldo ainda era juiz, ele negou a prisão de 2 empresários investigados por tortura contra funcionários. Segundo as investigações, uma das vítimas teve as mãos queimadas com a marca 171, artigo do Código Penal para estelionato. O magistrado alegou que eles podiam responder em liberdade porque não apresentavam ameaça às testemunhas ou interferência no caso. Um levantamento inédito revela que, em apenas 6 anos, mais de 300 mil processos de violência contra a mulher prescreveram na justiça. A demora nos tribunais acaba se transformando em impunidade para os agressores e também mais sofrimento para as vítimas.
A violência dentro de casa como rotina. Eu fui vítima de todos os tipos de violência doméstica durante o meu casamento. Ela denunciou. Foram 3 processos. O agressor foi condenado a 1 ano de prisão, mas jamais cumpriu a sentença. O crime prescreveu na fase de execução e ele voltou a ameaçá-la. E não é um caso isolado. Em 2024, tramitavam nos tribunais brasileiros 1.300.000 processos por violência contra a mulher. Só entre 2020 e 2025, 307.173 prescreveram. É o que diz um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Brasília e do Instituto de Direito Público, que analisou os dados dos 27 tribunais de justiça do país. Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraná e Mato Grosso lideram a lista. No Mato Grosso, em 38% dos casos, os agressores chegaram a ser condenados, mas não foram presos num prazo de 2 anos e o crime prescreveu. São processos que, na prática, é como se nunca tivessem existido por causa dos atrasos na tramitação, seja por falta de julgamento, por demora na sentença ou mesmo no cumprimento dessa decisão. Cada crime tem um prazo. No caso do feminicídio, por exemplo, são 20 anos. Muitos, no entanto, saem impunes, beneficiados pela lentidão dos tribunais. Vira réu primário de novo, né? Porque ele está livre. E a mulher recorre à justiça na expectativa de uma punição, o processo prescreve e ele vem, o ódio dele se potencializa ainda mais e o medo dela também. Desde 2015, quando a lei de feminicídio entrou em vigor, até 2025 foram 13.304 mulheres assassinadas. No mesmo período, foram quase 4 milhões de medidas protetivas concedidas. E para a impunidade provocada por uma justiça lenta que deixa os processos prescreverem, quais as alternativas? Criar mais delegacias de defesa da mulher. A gente precisa de mais varas de violência doméstica, porque a demanda tem acontecido. A gente precisa de mais promotores e promotoras, de mais defensores e defensores. Então a gente precisa estruturar todo o sistema para atender essa demanda, que é uma demanda crescente. Persegue, ameaça, espanca, enforca, estupra, mata ou tenta matar. E o que a justiça disse? Para 307 mil homens acusados de crimes dessa gravidade? Nada. Ficha limpa para vocês. 307 mil processos de violência contra a mulher arquivados em 6 anos porque a justiça foi lenta demais. E as vítimas? Bom, as que sobreviveram carregam marcas no corpo e também na alma. Estão aprisionadas no trauma, aprisionadas em casa, com medo de um novo ataque. Afinal, os réus estão por aí, circulando entre nós, livres para atacar outra vez. É um deboche, é uma vergonha, é um escândalo. Nós temos leis. O que está faltando é justiça. Porque a justiça que se cala é e sempre será a justiça que condena a vítima. E para mulheres violentadas, a prisão é perpétua. E o combate à violência contra as mulheres foi tema do Canal Livre desse domingo. O programa vai ser reapresentado hoje, às 11 da noite, na Band News TV. O nosso problema não é falta de lei. Tem a lei do Brasil e da Espanha, referências mundiais. Só que a Espanha diminuiu em 45% em 10 anos os índices de feminicídio. O que funcionou lá e não funciona aqui? Primeiro, investimento público. Tem a formação das pessoas, a mudança de olhar. Poxa, se nós temos hoje uma tecnologia tão avançada, por que não... as faces são indicadas pela tecnologia, somos monitorados por telefone. Por que não usar a tecnologia para salvar as pessoas? Então, é possível? É possível, mas não tem milagre. O trabalho de conscientização que é feito dentro das escolas, tanto de meninos quanto de meninas, ele reverbera dentro de casa. Claro. Porque é ali, muitas vezes, que esse menino ou essa menina vai se deparar com aquilo que a gente exemplifica dentro da escola e com o que a gente chama de machismo, né? Seja ele psicológico, seja ele físico. Muitas das situações reais, elas acontecem dentro da família. Bom, pela urgência desse assunto, a gente vai continuar falando do tema, mas vamos mudar agora a página, Hora do Esporte aqui. A Lívia Nepomuceno já está chegando para falar de seleção brasileira. Temos um amistoso amanhã contra a Croácia, mas é um amistoso que pode definir muita coisa, né, Lívia? Boa noite.
Tudo bem, Adriana? Uma ótima noite para você. Pode definir, eu acho que mais pra gente, porque Carlo Ancelotti deixou claro, pelo menos para mim, minha impressão, que a cabeça dele já está lá na Copa do Mundo, no primeiro jogo do Mundial. Uma ótima noite para você que está em casa. É o seguinte, a Adriana apontou, é o último duelo antes da lista final de jogadores que irão disputar a Copa do Mundo. Ainda com desfalques, é importante a gente pontuar, e quem for escalado tem sim uma chance de tentar impressionar o técnico Carlo Ancelotti para buscar a tão sonhada vaga. O nosso correspondente, o Felipe Kille, está lá nos Estados Unidos, palco da partida, e traz informações para a gente. Ronaldo e Rivaldo, lado a lado. 2 pentacampeões, 2 referências de uma geração vitoriosa, de olho numa equipe que ainda tenta se encontrar. A derrota por 2-1 para a França na semana passada mostrou uma diferença enorme entre os times. E em meio ao choque de realidade, Carlo Ancelotti pede calma. Precisamos calma, tranquilidade, porque toda a comissão, toda a CBF é convencida que estamos no caminho correto e no ponto correto. Esse é um time que sabe que precisa dar algumas respostas. O jogo contra a Croácia não é um amistoso qualquer. É o último teste antes da lista final para a Copa do Mundo. E o momento é delicado. Em 9 jogos no comando da seleção, Ancelotti já soma 3 derrotas. E em nenhuma das partidas repetiu a escalação. Para a Copa do Mundo, ele afirmou que tem uma ideia definida da equipe que deve fazer a estreia contra o Marrocos, dia 13 de junho. Além disso, Ancelotti revelou que vai levar o Danilo do Flamengo para estar entre os 26 jogadores. Danilo é seguro de estar na lista final do 26, porque eu gosto dele como carácter, como personalidade, como jogo, pode reemplazar todas as posições atrás. Então, entre os 9 defensas vai estar Danilo. Temos uma ideia muito clara. Eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo. Também a escalação bastante definida na lista da lista final. Hoje, Vini Júnior, que pegou mais leve nos treinos durante o fim de semana, foi para campo e deve estar entre os titulares. Gostei muito dessa postura, reto e direto do Ancelotti falando. O Danilo vai porque eu gosto dele e tem como atuar em diversas funções. Sabe quem é direto e objetivo, assim como o Ancelotti? O craque Neto, que marca a presença a partir de agora. E eu vou fazer como o Neto costuma fazer. Cê tá uma marra, hein, Neto? Tá bonito, tá elegante. Seja bem-vindo ao Jornal da Band. Para você fica difícil pedir calma. Mas Ancelotti pediu calma, estamos no caminho certo. Você concorda com ele? Minha mãe é gente boa pra caramba, mas não vai trabalhar na Band. Eu amo minha mãe. É a melhor mãe do mundo. Mas ela não vai vir aqui. O Danilo é meu amigo, o Danilo é legal, a 3ª Copa do Mundo. Não dá. E outra coisa, a CBF, 5 ex-presidentes foram destituídos do cargo. Não tá tudo bem na CBF, não. É mentira. Não é verdade. A gente tá até agora aqui pensando se o Neymar não vai ou vai pra Copa. Nós estamos aqui com um lateral direito que nunca jogou de lateral na seleção, que é o Ibanez. A gente não sabe quem é o lateral esquerdo. Nós não sabemos quem é o camisa 10. Então isso é mentira, não é verdade. Porque a verdade é o seguinte, a verdade é que a gente não tem seleção, a verdade é que a gente não tem esquema tático, a verdade é que o Carlos Ancelotti ainda não mostrou o Carlos Ancelotti, que é um dos maiores treinadores do mundo. Essa é a verdade. Doa quem doer. Porque o Samir, que é o presidente, está na CBF há 8 meses. 8 meses. Então não está tudo certo na CBF. E diga-se de passagem, para estar certo, não é o último amistoso. O último amistoso é uma teta. O que deveria fazer é o que deveria fazer nos 4 anos de Copa do Mundo. O que a França fez, o que a Espanha fez, o que a Argentina fez, o que Portugal está fazendo. Nós não. Não é esse último amistoso que vai colocar os jogadores na Copa do Mundo. Ele tem a seleção dele, mas não é a seleção de verdade. Isso aí nós perdemos de fato um ciclo, né? Foram 4 técnicos até chegar ao Ancelotti, 4 anos desperdiçado. Mas amanhã, Neto, é oportunidade de tentar garantir uma vaga, até porque teremos uma seleção muito diferente do que foi contra a França, por conta dos lesionados e porque a espinha dorsal não está montada. Quem pode agradar o Ancelotti amanhã que você considere que sim, precisa estar nessa lista? Meu irmão, para você todo aí do Jornal da Band, para você, Lívia, que entende muito de futebol, você acha que o Ender tinha que ser titular da seleção brasileira? E ele vai colocar o João Pedro. Sabe quantos gols tem o João Pedro na seleção? 0 gols. Sabe quantos gols tem o Matheus Cunha na seleção brasileira em 20 jogos?
Um gol. Então, a gente não viu agora ali o Ronaldo Fenômeno e também o Rivaldo? Dá um monjário pro Ronaldo Fenômeno. Dá um monjário para ele, 15 dias de monjário, ele joga. Dá tempo do Ronaldo entrar em forma para a Copa do Mundo. Nessa eu fecho com você, Ronaldo e Rivaldo. Olha, são 7h50 e o Neto está nesse pique. Imagina 10h30, quando ele estiver no comando do apito final para falar sobre a seleção brasileira, sobre Brasil e Croácia. Craque, beijo grande, bom programa. Beijão Estaremos pra assistindo. Para Adriana, pro Eneg, para todo mundo aí, um beijo para vocês todos aí. Vamos para cima. Obrigada, você bravo. Obrigado. Eu falei sobre objetividade, né? Esse é o Neto, apito final, 10h30 da noite. Eu volto amanhã. Obrigado, Lívia. Tchau, tchau. Ronaldo Caiado é o nome escolhido pelo PSD para disputar a eleição presidencial. Além do governador de Goiás, o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tentava a indicação. Depois de semanas de indefinição, o anúncio oficial. A pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência foi lançada na sede do PSD em São Paulo. Ao lado do presidente do partido, Gilberto Kassab, Caiado reclamou da polarização e voltou a citar a anistia aos condenados de 8 de janeiro como uma saída para pacificar o país. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente. Eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas. Caiado também prometeu foco na segurança pública e no combate ao crime organizado. Em Goiás, vocês todos sabem, bandido não se cria. Estado que não tem mais o novo cangaço é um estado que não tem assalto a carro forte. O governador de Goiás venceu uma disputa interna marcada por uma desistência inesperada e de última hora. Ratinho Júnior abandonou a corrida presidencial para continuar como governador do Paraná. Foi aí que a candidatura de Ronaldo Caiado ganhou fôlego e favoritismo. Bastava derrotar o último concorrente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os três participaram de uma edição especial do Canal Livre na Band no último dia 15. Hoje, Eduardo Leite publicou um vídeo criticando a escolha do PSD. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. A decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eduardo Leite já avisou que vai concluir um mandato no Rio Grande do Sul. Já Ratinho Júnior elogiou Ronaldo Caiado. Diz que o PSD apostou num homem aprovado como gestor e com trabalho reconhecido nacionalmente. É a segunda vez que Caiado disputa a presidência da República. A primeira foi em 1989. Agora o PSD está atrás de coligações e também de um vice para essa chapa. Quem vai decidir isso mesmo será o presidente do partido, Gilberto Kassab. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma nova simulação de intenções de voto para as eleições de outubro. O levantamento mostra Lula e Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados no primeiro e também no segundo turno. No cenário de primeiro turno, o presidente Lula lidera a pesquisa com 41,3%, seguido do senador Flávio Bolsonaro com 37,8%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, a diferença configura empate técnico. Na sequência aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 3,6%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 3%. O ex-MBL, Renan Santos, tem 1,2% e o ex-ministro Aldo Rebelo tem 1,1%. No segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula. O senador tem 45,2% e o presidente 44,1%. O cenário também é de empate técnico. A defesa de Jair Bolsonaro negou hoje que o ex-presidente tenha tido acesso a um vídeo que foi citado pelo filho Eduardo Bolsonaro num evento
que aconteceu nos Estados Unidos. Ao vivo de Brasília, o Pedro Teixeira traz para a gente os detalhes. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Oneg? Boa noite para você, para a Adriana, para todo mundo que nos acompanha no Jornal da Band. Foi uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes, que havia cobrado explicações. O ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de usar aparelhos celulares. Os advogados disseram que ele não quebrou as regras do regime domiciliar e que ficaram sabendo da declaração de Eduardo Bolsonaro pela intimação do ministro. Durante uma conferência que reuniu representantes da direita nos Estados Unidos, o filho do ex-presidente disse que estava gravando um vídeo para mostrar ao pai. A gente vai acompanhar. Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. Depois dessa declaração, o ministro Alexandre de Moraes cobrou explicações da defesa. Quando converteu a prisão do ex-presidente em domiciliar, o ministro do Supremo proibiu Bolsonaro de usar celulares e as redes sociais. O descumprimento pode fazer com que o ex-presidente volte ao regime fechado. Eu volto aos estúdios. Daqui a pouco, novo vídeo mostra o momento do choque entre um helicóptero militar e um avião comercial que matou 67 pessoas há mais de um ano nos Estados Unidos. E o registro raro do nascimento de uma baleia cachalote. Mãe é cercada por outras fêmeas que ajudam no parto. É já já. Irã e Israel voltaram a trocar ataques que miram a infraestrutura de energia. O conflito, que completou um mês no fim de semana, segue sem perspectiva de trégua, apesar de os Estados Unidos dizerem que negociam com os iranianos. Tanques de combustível em chamas e uma densa coluna de fumaça. Esses vídeos mostram como ficou uma refinaria em Haifa, no norte de Israel, após um bombardeio do Irã. Não há relatos de feridos. Perto dali, detritos de mísseis interceptados pelo sistema de defesa de Israel caíram em uma área residencial. Um desses pedaços abriu um buraco na laje do prédio. A resposta de Israel foi similar. Os apartamentos desse condomínio no Irã viraram um amontoado de escombros depois da ofensiva. Moradores passaram o dia procurando o que poderia ser aproveitado. Não há informações sobre pessoas feridas. Shahid Ali Reza Tangsiri. Hoje o governo iraniano confirmou a morte do chefe da Marinha da Guarda Revolucionária. Alireza Tangsiri foi alvo de um bombardeio na semana passada. Horas depois do anúncio da morte do militar, o Irã divulgou um vídeo do momento em que Tangsiri ordena o fechamento do Estreito de Hormuz no primeiro dia dos ataques. Principal rota para o escoamento do petróleo no Oriente Médio, Hormuz está parcialmente fechado. Desde o começo do conflito, o trânsito de navios comerciais por lá despencou 97%. Depois de 2 adiamentos, o prazo dado por Donald Trump para o Irã liberar a circulação de cargueiros termina em 6 de abril. Segundo o presidente americano, as negociações com autoridades iranianas caminham bem. Ainda assim, Trump ameaçou bombardear instalações vitais para a produção de energia do Irã, como a ilha de Karg, caso um acordo não seja concretizado em breve. Por meio de seu porta-voz, o Ministério de Relações Exteriores do Irã negou que haja negociações diretas com os Estados Unidos e classificou as exigências de Trump como excessivas e irreais. Enquanto o fornecimento global de energia é prejudicado pelo bloqueio no Estreito de Hormuz, a pressão econômica se espalha pelo mundo. O preço do petróleo nas alturas impacta diretamente as bombas de gasolina e diesel. Aqui em Paris, motoristas de ônibus e caminhões protestaram contra a alta dos combustíveis e reivindicaram mais apoio do governo ao setor de transportes.
No Egito, entrou em vigor o decreto que obriga lojas e restaurantes a fecharem às 9 da noite num esforço para poupar energia elétrica e garantir o abastecimento de setores essenciais. Já na Coreia do Sul, autoridades avaliam restringir a circulação de carros devido à alta dos preços dos combustíveis. O conflito no Oriente Médio causou ainda um incidente diplomático entre Israel e o Vaticano, depois que militares israelenses impediram o cardeal Pier Battista Pizzaballa de presidir a missa do Domingo de Ramos, na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Israel alegou questões de segurança para barrar a celebração. Nesta segunda, o Patriarcado Latino de Jerusalém confirmou que os eventos da Semana Santa estão confirmados para a igreja após um acordo com a polícia israelense. Países como Itália, França, Espanha, Estados Unidos e Brasil criticaram o bloqueio de Israel. Durante a missa de Ramos na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV condenou o conflito no Oriente Médio. De um conflito atroce. Bom, e enquanto o preço do barril de petróleo continua subindo, aqui no Brasil, o governo tenta fechar um acordo com os estados, né? Aquela novela da qual você já falou na semana passada, para tentar conter a alta do diesel, né, Juliana? Como é que estão as coisas nesse momento? Tão duras ainda, viu, Oi, Neg? Boa noite para você, para Adriana, boa noite para você. Mas eu ouvi agora há pouco nos bastidores que todos os estados devem concordar com a proposta do governo federal, que é qual? Pagar R$ 1,20 a cada litro de diesel importado, sendo 60 centavos pagos pelo governo e outros 60 pelos estados. Uma fonte do governo me disse que a proposta vai avançar, mesmo se todos os estados não aderirem. O governo bancaria um valor mais alto. O petróleo segue em alta, fechou hoje a $107. O governo está tentando amenizar essa pressão aí nos preços dos combustíveis e evitar o risco de faltar diesel, principalmente. Porque hoje a defasagem de preços internacionais e os preços cobrados pela Petrobras está enorme, não para de crescer. Hoje está em R$ 3,00, aqui 84% de diferença, segundo a Associação dos Importadores. Por isso, o governo quer bancar parte dessa diferença para que não falte diesel importado. Lembrando que o país depende 25% de diesel importado. Com a pressão inflacionária e juros altos, o Banco Central divulgou hoje um recorde histórico de endividamento das famílias no Brasil. Quase 30% da renda média está comprometida com dívidas. Está aumentando a inadimplência, os juros estão subindo. Destaco aqui para você o rotativo do cartão de crédito. Absurdos, 435% ao ano. O governo se reuniu hoje com a Associação de Bancos, FEBRABAN, Associação Brasileira dos Bancos, pediu uma proposta para ajudar as pessoas a pagarem dívidas. Propostas todas emergenciais, contando que a guerra acabe logo, né? É isso aí. 435% não tem quem aguente pagar. Não tem quem aguente. Acreditável. Obrigada, viu, Juliana? Obrigado, Juliana. A seguir, Daniel Vorcaro recebe advogados quase todo dia na cadeia. Quem o banqueiro deverá delatar caso feche um acordo? Entidades de direitos humanos denunciam Israel pelo aumento dos ataques com mortes e a retirada forçada de palestinos na Cisjordânia. Num assalto de apenas 3 minutos, ladrões roubam na Itália quadros de mestres da pintura avaliados em mais de 50 milhões de reais. Daqui a pouco aqui no seu Jornal da Band. Fica com a gente. Estamos de volta com o Jornal da Band e com uma pergunta. Quem o banqueiro Daniel Vorcaro deverá delatar primeiro, caso feche um acordo nesse sentido? Políticos e integrantes do Banco de Brasília estariam na mira. Visitas quase diárias na sede da Polícia Federal. Os advogados de Daniel Vorcaro estão acertando com o banqueiro as informações que vão ser compartilhadas com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal num possível acordo de delação premiada. As conexões políticas do banqueiro aumentam a tensão em torno das informações que ele pode revelar. Nos bastidores, a avaliação é de que líderes de partidos políticos e integrantes do Banco de Brasília devem estar entre os primeiros a serem atingidos em uma provável delação. O Banco de Brasília tem até amanhã para indicar uma solução ao Banco Central para cobrir as perdas causadas pela frustrada tentativa de compra do Master.
O escândalo da fraude bilionária também respingou na Comissão de Valores Mobiliários. O presidente interino da CVM, João Carlos Accioli, demitiu o superintendente-geral, Alexandre Pinheiro dos Santos, e o supervisor de investidores institucionais, Marco Antônio Veloso de Souza. O objetivo é fazer um pente fino na comissão para evitar que casos como o do Master se repitam. Em uma ação apresentada pelo Partido Novo, questionando as taxas cobradas pela CVM, o ministro do Supremo, Flávio Dino, decidiu convocar uma audiência para discutir a atuação do órgão. Na decisão, Dino cita declarações do presidente da entidade, que indicam que a autarquia identificou movimentações atípicas envolvendo o Master, mas que mesmo com grande arrecadação, enfrentou limitações de pessoal e de orçamento para agir. Em outra decisão, Dino apontou falta de transparência em emendas PIX, enviadas à Fundação Oasis, um braço da Igreja Batista da Lagoinha, citada no caso Master pela ligação do ex-pastor Fabiano Zettel com Vorcaro. Dino já tinha determinado que o senador Carlos Viana explicasse o envio de cerca de 3,5 milhões de reais em emendas PIX para a fundação. Apesar de o senador negar qualquer irregularidade, Dino identificou lacunas nas explicações e mandou coletar novos documentos. A gente já viu esse filme da delação do Daniel Vorcaro, pelo menos bem parecido com esse filme. Empresários presos, negociando com os investigadores, listas robustas de delatados, multas monstruosas para reparar o dano causado pela corrupção. Foi assim com a maior delação da nossa história, feita pelos executivos e pelo dono da Odebrecht. Como é que terminou o filme, que no primeiro momento parecia ser uma virada de página no Brasil? As delações viraram um traque e a multa, que foi anunciada como a maior multa do mundo, acabou cancelada no Supremo pelo ministro Dias Toffoli. Então, passada a euforia inicial, quando os holofotes foram desligados, as abóboras se acomodaram na caçamba e a punição foi parcelada, negociada, suspensa e, no fim, foi anulada. Será que dessa vez vai ser diferente? Um juiz federal argentino suspendeu trechos da reforma trabalhista do presidente Javier Milei, aprovada no Congresso argentino. Entre os artigos barrados estão a ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas diárias e a restrição ao direito de greve. A decisão é provisória até o julgamento definitivo. O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi leiloado hoje. A AENA venceu com o lance de 2 bilhões e 900 milhões de reais. A empresa espanhola já administra 17 aeroportos no Brasil, entre eles o de Congonhas, em São Paulo. O contrato de concessão do Galeão vai até 2039. Grupos de direitos humanos denunciam o aumento dos ataques israelenses contra palestinos na Cisjordânia. No fim de semana, 3 civis foram mortos. O choro é de uma mãe que perdeu o filho de 15 anos, vítima de uma operação de forças israelenses na Cisjordânia ocupada. O jovem palestino Adan Darman foi baleado em um campo de refugiados. Mais 2 civis foram mortos. No sábado, soldados explodiram a casa de uma família palestina na cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia. Não houve feridos. Nos 2 casos, a justificativa do exército israelense era de que os alvos seriam terroristas. Grupos de direitos humanos denunciam um aumento nos ataques de militares e de colonos judeus na Cisjordânia, incluindo assassinatos, demolições, deslocamentos forçados e a expansão de assentamentos. Um repórter da CNN Internacional, que acompanhava o drama de famílias palestinas forçadas a sair, denunciou agressões a um fotojornalista da equipe e a detenção de colegas por 2 horas. A Associação Internacional de Imprensa acusou Israel de impedir violentamente o trabalho de profissionais claramente identificados e disse que esse foi um ataque direto à liberdade de imprensa.
Com a repercussão do caso, Israel anunciou a suspensão de todas as atividades do batalhão envolvido na agressão. Nesta segunda-feira, o parlamento de Israel aprovou uma lei apoiada por Netanyahu que estabelece a pena de morte por enforcamento para palestinos condenados por ataques letais classificados como atos de terrorismo. Além da Cisjordânia, o exército israelense amplia a ofensiva no Líbano. Militares receberam ordens do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para expandir a ocupação no sul do país. O premier diz que o objetivo é neutralizar ameaças do Hezbollah, grupo xiita apoiado pelo Irã. A ofensiva avança também com ataques aéreos e a destruição de pontes que ligam o sul ao restante do país. Desde o começo do mês, mais de 1.200 pessoas foram mortas no Líbano e mais de 1 milhão de moradores forçados a abandonar suas casas. O massacre deixou pelo menos 70 mortos no Haiti. Os números são de um grupo de direitos humanos. Membros de uma gangue tentaram assumir o controle de uma cidade durante a madrugada. Além de disparos contra os moradores, eles incendiaram casas e lojas. Obras de 3 mestres da pintura, avaliadas em mais de 50 milhões de reais, foram levadas de um museu em Parma, na Itália. São os quadros Os Peixes, de Renoir, Xícara e Prato de Cerejas, de Cézanne, e Odalisca no Terraço, de Matisse. O crime aconteceu há uma semana, mas só foi divulgado agora. A ação, durante a madrugada, durou apenas 3 minutos. A polícia ainda tenta identificar os criminosos e recuperar as obras. A seguir, surge uma nova imagem do acidente aéreo que deixou 67 mortos nos Estados Unidos há cerca de um ano. Uma surpresa nada agradável, olha só, que apareceu numa piscina de criança numa casa em Manaus, um jacaré. E também a gente vai trazer detalhes dessa história. No Paraná, homem cai durante uma escalada de uma área de difícil acesso. Os bombeiros precisaram mobilizar um helicóptero para fazer o resgate no meio da mata. O Jornal da Band volta daqui a pouquinho. Fica com a gente. Foram divulgadas novas imagens do choque no ar entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero do Exército Americano. O acidente, que aconteceu no início do ano passado, deixou 67 mortos. No vídeo é possível ver o avião e o helicóptero se aproximando um do outro enquanto voam baixo até a colisão em Washington. O relatório da Administração Federal de Aviação indicou que a equipe da torre de controle do aeroporto Ronald Reagan estava sobrecarregada para o volume de tráfego. De volta aqui ao Brasil, Celina Leão, do Progressistas, assumiu hoje o governo do Distrito Federal no lugar de Ibanez Rocha, que deixou o cargo para concorrer ao Senado. A tradicional festa do aniversário de Brasília foi cancelada há menos de um mês do evento. Os 25 milhões de reais que seriam usados na celebração dos 66 anos da capital serão destinados à saúde. Essa foi uma das primeiras medidas anunciadas pela nova governadora do Distrito Federal. Celina Leão tem pouco tempo para mostrar serviço, porque pretende disputar a reeleição em outubro. Entre os desafios, encontrar uma solução para a crise envolvendo o BRB, que tenta cobrir perdas com a compra de créditos do Banco Master. No discurso de posse, ela fez uma defesa do BRB e afirmou que o governo do Distrito Federal vai ajudar nas investigações que envolvem a tentativa de compra do Master. Não participei de decisões que não reflitam o melhor interesse público. O BRB é um patrimônio do povo do Distrito Federal. Deixo claro que não participei de nenhuma decisão sequer consultada sobre o assunto. E no nosso governo não cabe omissão. Nascida em Goiânia, Celina Leão atuou por 10 anos numa função em que os homens predominam, os rodeios. A habilidade no laço e na montaria a levou a competir em Barretos. Na política, foi deputada distrital e federal antes de ser vice-governadora. Uma força-tarefa foi montada para resgatar um homem que caiu durante a escalada de uma montanha na região metropolitana de Curitiba. A vítima, de 40 anos, estava numa área de difícil acesso e precisou ser retirada pelo helicóptero dos bombeiros. Ele foi içado com uma corda junto com 2 socorristas e levado para um hospital em Curitiba. O estado de saúde é instável.
Agora, olha que susto em Manaus. Uma dona de casa acordou e deu de cara com um jacaré se refrescando na piscina de plástico no quintal. Ela ligou para os bombeiros que fizeram o resgate. O jacaré não queria sair da piscina, mas não teve jeito. Agora já foi devolvido à natureza. A seguir, no interior de Minas, carreta é atingida por trem num cruzamento. Carros são arrastados e uma pessoa ficou ferida. Uma cena rara da natureza no Mar do Caribe. Baleias cachalote cercam mãe que dava à luz e a ajudam no parto. Olha que interessante. Daqui a pouquinho os detalhes aqui no Jornal da Band. Fica por aí. Flagrante de acidente entre um trem e uma carreta em Minas Gerais. Aconteceu hoje na cidade de Carandaí e deixou uma pessoa ferida. Com a batida que arrastou a carreta, 2 carros foram atingidos. Um dos motoristas foi atendido com ferimentos nas mãos e nas costas. O carro ficou bem danificado. Ainda não se sabe se houve falha na sinalização na passagem do trem. Pela primeira vez em quase 3 meses, um navio de petróleo chegou a Cuba. Segundo a imprensa americana, a passagem da embarcação russa foi autorizada pelo governo de Donald Trump, que desde o início do ano restringe a entrada de petroleiros no país caribenho. A falta de combustível mergulhou Cuba numa crise energética grave, com apagões frequentes e suspensão de serviços públicos. Um fenômeno climático mudou a paisagem na Austrália e deixou o céu assim, vermelho. Essas imagens não foram feitas com filtro fotográfico, nem por programa de inteligência artificial. São reais e foram captadas depois da passagem de um ciclone com ventos de até 250 km por hora, que carregou uma grande quantidade de poeira do deserto, rica em ferro. E agora a gente vai ver uma imagem rara, divulgada por um centro de pesquisas, que mostra o trabalho de equipe, de baleias cachalote durante um parto. Biólogos documentaram várias delas cercando uma mãe enquanto ela dava à luz. Depois, as baleias ergueram o recém-nascido para fora da água para ele não se afogar enquanto dava as primeiras respiradas. É o relato mais detalhado já registrado. O parto durou meia hora e envolveu 11 cachalotes. Isso aconteceu no Mar do Caribe. E é trabalho em equipe mesmo, não é? Né? Obrigada pela sua companhia. Outras notícias logo mais no Jornal da Noite. E o Jornal da Band está de volta amanhã. Você fica agora com a novela Guerra das Rosas. Boa noite e amanhã tem mais. Tchau, tchau. Até amanhã.